sabia que dois conjuntos de dados podem ter a mesma média, mas comportamentos totalmente diferentes? Hoje eu te ensino como medir a variabilidade e entender de verdade o que está rolando com os números. Cálculo, Adri, eu já desisti de entender os números faz tempo. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta. Bora falar sobre medidas de variabilidade, que são ferramentas importantes para entender o quão dispersos ou concentrados os dados estão ao redor do centro. Se tu já sabe o que é média e mediana, ótimo! Mas se tu não sabe, dá um pause nesse vídeo e assiste o vídeo que eu vou deixar indicado no card, na descrição, e depois volta para cá para que tudo faça mais sentido. A variabilidade é uma medida de como os dados estão espalhados. Dois conjuntos de dados podem ter a mesma média, mas variabilidades diferentes. Por exemplo, digamos que temos dois grupos de pacientes com a mesma glicemia média. Num grupo, todos têm valores próximos da média, enquanto no outro, alguns têm valores muito altos e outros muito baixos. E é aí que a variabilidade entra. Tá, prof, mas pra que eu preciso saber disso? Porque a variabilidade te ajuda a entender se os dados são consistentes ou imprevisíveis. Isso é fundamental na saúde. Por exemplo, imagina tu desenvolver um medicamento que dá resultados muito variáveis para as pessoas, tipo, cada pessoa que toma tem um efeito diferente. Isso quer dizer que provavelmente o tratamento com esse remédio não seja confiável. Um outro exemplo, talvez mais simples, é com as notas dos alunos. Lá vem bullying! Imagina duas turmas de alunos. Ambas têm a mesma média de notas igual a 8. Porém, na turma A, todas as notas estão entre 7 e 9. E na turma da Pimpolha, as notas variam de 2 a 10. Eu não vou dizer que a nota dela foi 3 para ela não me acusar de exposição. Apesar de as duas turmas terem a mesma média 8, elas têm comportamentos completamente diferentes. E é isso que a variabilidade nos ajuda a entender, ou seja, por que em uma turma todo mundo foi relativamente bem e por que na outra, apesar da média ter sido alta, alguns alunos deixaram a desejar. Mas calma que tu vai entender melhor desses paranauês, porque agora eu vou te mostrar as principais medidas de variabilidade. A amplitude é a medida mais simples da variabilidade. Ela é calculada como a diferença entre o maior e o menor valor. Por exemplo, se as notas de uma turma são 5, 7, 8 e 10, a amplitude vai ser 10 menos 5, que é igual a 5. A amplitude dá uma ideia rápida da dispersão, mas não mostra como os resultados estão distribuídos, além de poder ser meio enganosa se tiver outliers na amostra. A variância é uma medida que mostra o quanto os dados estão espalhados em relação à média. Para calcular, tu pega a diferença entre cada valor e a média, eleva ao quadrado e faz a média desses quadrados. Parece complicado, mas é útil porque evita que as diferenças negativas e positivas se cancelem. Não entendi nada. Também não entendi esse negócio de elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado serve para eliminar os valores negativos porque a gente quer saber o quanto cada dado se afasta da média, não importa a direção. Depois disso, se tira a raiz quadrada para voltar à mesma escala de dados. Esse é o desvio padrão, que é mais intuitivo de interpretar. Mas eu já chego lá. Toma aí um exemplo. Imagina que tu quer analisar o desempenho de 10 atletas num teste de corrida de 100 metros. Se a média do tempo foi 12 segundos, mas alguns atletas correram em 10 segundos e os outros em 14, a variância vai mostrar o quanto os tempos diferem da média. Se a variância for pequena, significa que os tempos estão próximos da média, ou seja, o grupo é praticamente homogêneo. Se a variância for grande, significa que há grandes diferenças entre os tempos, o que pode indicar variações na preparação física ou no nível dos atletas. Ah, então se o grupo for muito desigual, é por isso que a variância explode? Exatamente. E saber disso pode te ajudar a decidir se tu vai ajustar os treinos para nivelar o desempenho.
Agora pensa num farmacêutico testando a eficácia de um novo medicamento para reduzir a febre. O objetivo é medir a redução da temperatura em 20 pacientes. Se a média da redução foi de 2 graus Celsius, mas alguns pacientes tiveram uma queda de 1 grau e outros de 4 graus Celsius, a variância vai te dizer o quão consistentes foram os efeitos do remédio. Se a variância for pequena, significa que o medicamento tem um efeito estável na redução da febre. Agora, se a variância for alta, pode indicar que o remédio funciona melhor em alguns pacientes e pior em outros, talvez por fatores como metabolismo ou condição de saúde prévia. Então, na área da farmácia, a variância ajuda a saber se o remédio é confiável? Acertou! Isso mesmo, minha querida Pimpolha. E se a variância for alta, o farmacêutico pode investigar o porquê e ajustar a fórmula ou a dosagem desse medicamento. Como eu já tinha te dado um spoiler antes, o desvio padrão representa a raiz quadrada da variância. Ele te diz, em média, o quanto os dados estão distantes da média. Tá, mas como é que eu calculo isso sem fritar os piolhos da minha cabeça? Calcular o desvio padrão é mais simples do que parece. Primeiro, encontra a média dos dados. Subtrai a média de cada valor e eleva esse valor que tu encontrou ao quadrado. Soma esses valores, divide pelo número de dados menos 1 e, finalmente, tira a raiz quadrada desse resultado. Olha para o exemplo aqui na telinha. Se os dados são 2, 4, 6 e 8, calcula a média. 2 mais 4 mais 6 mais 8 e divide por 4, que é igual a 5. Agora, tu eleva as diferenças ao quadrado. 2 menos 5 ao quadrado, 4 menos 5 ao quadrado, 6 menos 5 ao quadrado e 8 menos 5 ao quadrado, que vai dar 9, 9, 1 e 9. A variância é 9 mais 1 mais 1 mais 9 dividido por 4, que dá igual a 5. Finalmente, a gente chega no desvio padrão, tirando a raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 2,24. E fica aí uma dica: quanto maior o desvio padrão em relação à média, mais espalhados estão os dados. No mundo da saúde, a variabilidade ajuda a tomar decisões importantes. Os nutricionistas avaliam a variabilidade do peso dos pacientes ao longo do tempo, e os médicos analisam como diferentes pacientes respondem ao mesmo tratamento. E quando tem outliers? Tipo aquele paciente do nutricionista que sempre exagera entre o Ano Novo e o Natal. Boa pergunta, minha querida Pimpolha. Outliers podem mesmo distorcer tanto a média quanto o desvio padrão. Por isso é importante identificar e, às vezes, excluir esses dados da análise. Mas olha o que eu disse, às vezes. Nem sempre se pode tirar os outliers da amostra. E aí, a gente vai para a próxima medida. O intervalo interquartil é útil para entender a variabilidade sem ser influenciada por outliers. Essa medida mensura a dispersão entre os 25% e os 75% dos dados. Ele é calculado como intervalo interquartil é igual ao terceiro quartil, que é o Q3, menos o primeiro quartil, que é o Q1. O primeiro quartil é o valor no 25º percentil e o terceiro quartil é o valor no 75º percentil. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Por exemplo, se os dados são 2, 4, 6, 8, 10 e o Q1 é igual a 4 e o Q3 igual a 8, calcula o intervalo interquartil fazendo 8 menos 4, que dá 4. Mas isso vem mais tarde com mais detalhes quando chegar a hora. Por enquanto, o que eu quero que tu entenda é que quanto menor o desvio padrão, mais consistentes os dados. E quanto maior o desvio padrão, mais dispersos vão ser os dados. Por exemplo, se dois grupos têm a mesma média de pressão arterial, mas um tem um desvio padrão maior, significa que as leituras no primeiro grupo são mais consistentes. Então, números altos nem sempre são bons? Depende do contexto, criatura. O importante é entender o que esses números dizem sobre os teus dados.
No mercado financeiro, um investimento com alta variabilidade nos retornos é mais arriscado do que um com baixa variabilidade. Mas se tu entender o mercado financeiro e souber ganhar mais dinheiro... Eu posso largar o estágio. Não. Antes que eu perca a paciência com essa anta, anota aí as dicas para analisar a variabilidade. Olha além da média. A média sozinha não conta a história completa. Escolhe a medida certa, usa desvio padrão para dados gerais e intervalos entre quartis quando houver outliers. Considera o contexto. Decide se alta variabilidade é um problema ou uma característica esperada. Pega aí um exemplo na educação física. Pensa numa avaliação de flexibilidade usando o teste de sentar e alcançar com 20 alunos. A média foi de 25 centímetros, mas a variabilidade dos resultados é alta, porque alguns alunos alcançaram 40 centímetros e outros mal chegaram a 10. Alta variabilidade nesse caso não é um problema, mas uma característica esperada. Alunos podem ter níveis de flexibilidade muito diferentes, dependendo da idade, da prática esportiva ou até de condições como encurtamentos musculares. Nesse caso, a variabilidade te ajuda a personalizar os treinos, focando em alongamento para quem está abaixo da média e manutenção para quem está acima. Agora deixa eu te dar um exemplo na psicologia. Imagina que tu está analisando a pontuação de um grupo de pacientes num teste de ansiedade. A média foi de 50 numa escala de 0 a 100, mas a variabilidade foi alta, com pontuações que variam de 10 a 90. Nesse caso, alta variabilidade pode ser um problema, porque o grupo está muito heterogêneo. Pacientes com níveis tão diferentes de ansiedade podem precisar de intervenções específicas. Se o objetivo for avaliar a eficácia de uma terapia, a alta variabilidade nos níveis iniciais pode dificultar a comparação dos resultados. Entendeu como o contexto é importante? Na educação física, alta variabilidade pode ser algo natural e útil para adaptar o treinamento. Já na psicologia, pode indicar a necessidade de ajustar os grupos de análise. O segredo está em entender a variabilidade e o que ela tem a ver com os teus dados. Agora que tu sabe por que é importante medir a variabilidade, já dá para analisar os teus dados com mais confiança. No próximo vídeo, a gente vai explorar percentis e como usar esses paranauês para entender a posição dos dados dentro de um conjunto. Então te inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando eu vou lançar esse conteúdo. Eu ia curtir muito se tu me mandasse um valeu demais ou um pix nessa chave de e-mail para ajudar a pagar as contas desse canal. Aliás, esse e-mail é por onde tu pode me chamar se precisar de uma mentoria para o teu trabalho acadêmico. Mas se a grana tá curta, já me faz muito feliz se tu pelo menos deixar o teu joinha ou um comentário, que pode ser só um emoji fofinho, para ajudar a aumentar o engajamento. Agora, se tu não gostou, manda esse vídeo pro teu colega que vive confundindo variância com desvio padrão. Ele vai passar uma raiva danada quando se der conta que esse assunto é uma barbada. Te agradeço por ter ficado até o final comigo e então eu vou te brindar com os bastidores bizarros dessa gravação. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção leva... Que pena, você errou.